Agora é Zeta. Meu é Zeta. Lá, viu? Então, o Novo e o Antigo Testamento, quando vão falar de serviço, tem vários termos. O termo diaconia tem a ver com aquele serviço que eu presto ao outro. Jesus usa esse termo várias vezes. Inclusive o termo diáconos ou diácono, né, é derivado da raiz de diaconia. Então, diácono é aquele que serve ao outro. Não é aquele que serve ceia ou aquele que bajula o pastor. Mas é aquele que necessariamente serve ao outro. Então, eu queria pensar com vocês... É um ser necessário, tá? É o quê? O bajulador do pastor é um ser necessário. Não é, não. Todo bajulador pede algo em troca. Tome muito cuidado com os bajuladores. Ninguém bajula de graça. Quando você desagrada o bajulador, ele vira o seu maior inimigo. E esse é o maior problema, entendeu? Então, fique muito cuidado com quem vive te bajulando na igreja, quem fica ali te servindo ali, que ele vai te dar rasteiro um dia. É certo, entendeu? É certíssimo. Todo bajulador é alguém que vai te dar rasteiro. Não adianta. Ó, voz de Deus, irmão. Deu papo aqui agora. Os seus ministérios. Pessoa que te elogia muito, tá sempre ali, tamo aí, não sei o quê. Quando você mais precisar, vai ser o que mais vai te dar rasteira. Mas diácono não é assim, não. Ah, não? Então tá bom. Então, os seus diáconos são diferentes. Os que eu conheço, não. Os que eu conheço, não. A Adriana botou aqui no grupo, aqui, ó. Ó, digitou, hein? Tá vendo aí, ó? É isso aí, tá vendo? Zelo. Eu ia tirar foto aqui desse jogar rancho aqui, ia jogar aí no grupo aí. Eu que fiz. Tá bom. Então, vamos lá. Então, a diaconia tem a ver com isso. Por que isso é importante, gente? Isso é o que, assim, me motiva muito constantemente na igreja. Tudo que a gente faz tem que ser pelo outro. Não pode ser pela gente, não pode ser pelo templo. Você deve conhecer aquele tipo de pessoa que chamou para fazer uma obra, o cara vai lá, pinta a igreja, o cara, né, varre, o cara capina, agora pede para ajudar um irmãozinho, uma irmãzinha que está em dificuldade, não quer trabalhar, porque é preguiçoso, eu que não vou dar meu dinheiro. Essa pessoa não é um diácono. Essa pessoa não é uma pessoa que serve nessa perspectiva. Nós precisamos de igrejas que sirvam ao outro e não a si mesmas. A maioria das igrejas, elas servem a si mesmas. Vou dar um exemplo. Uma igreja que eu pastoreei, eu fiz uma campanha para poder juntar dinheiro para ajudar um centro de recuperação. Juntou R$400. Acabou aquela, né? E eu dei, acho que 150. Juntou 400 e eu tinha dado 150, uma coisa assim. 150 ou 100. Então, uma igreja que na época tinha 90 ou 100 membros, chega a ser ridículo, né? Aí, essa mesma igreja, eu fui fazer uma campanha depois para poder pintar a igreja, que a igreja estava desbotando e tal, juntou quase R$900. A mesma igreja, o mesmo ano, no mesmo, assim, pouco espaço de tempo. Por que para pintar a igreja juntou quase R$900 e para ajudar pessoas de um centro de recuperação, a igreja deu 300, 300 e pouquinho? Porque não é a igreja que serve. Inclusive, eu saí de lá por causa disso. Porque era a igreja que estava mais preocupada com ela mesma do que com a comunidade. Não valia a pena ficar. Então, a gente tem que reavaliar nossos ministérios, tá pensando nisso. Por que fazemos o que fazemos? A gente faz porque temos que servir ao outro, né? Não é para qualquer outro tipo de coisa, né? Não é apenas uma ação social. Tem gente que faz ação social para se promover, para se autopromover, né? Não é esse o objetivo. A gente tem que ajudar a pessoa. A pessoa está precisando, ponto final. Então, é algo que a gente tem que estar avaliando. Por isso,
pensar sobre diaconia como ponto aí focal, fundamental, basilar, eu acho que é interessante. Então, eu vou lendo aqui, a gente vai comentando. Qualquer coisa aí, só fazer sinal de fumaça. Deixa eu aumentar aqui. Vai, miserável. Cara, ser pobre é horrível, né? Anda. Computador é bom, a internet que é ruim. Nada é bom aqui, irmão. Computador é positivo. Só por isso já diz a qualidade. Estão vendo aí? Então, vamos lá. A diaconia se apresenta como algo ligado ao próprio exemplo deixado por Jesus. Em seu ministério e a igreja, em seu ministério. E a igreja, né, ponto, né? E a igreja deve refletir isso em sua missão. Mas quando falamos sobre diaconia, não devemos pensar apenas em ações de assistencialismo, mas em ações que reflitam a ação de Jesus. Ou seja, uma mensagem integral que procura apresentar o reino às pessoas através da mobilização social, mas sem deixar de anunciar os princípios e valores do reino de Deus. Por isso, quando se fala sobre diaconia, não devemos pensar apenas em ação social, mas também em ações que proclamam e anunciam o reino de Deus. É necessário que o cristão perceba que o serviço ao próximo é uma autêntica vocação divina, sendo assim uma contribuição para o cumprimento dos desígnios de Deus no mundo. O testemunho cristão poderia ser definido como ação social, pois o testemunho do cristão iria inserir-se na vida cotidiana de tal forma que as estruturas seriam modificadas, e essa ação deveria ser comum quanto à obediência aos princípios do reino. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, lá na minha escola, a gente estava distribuindo cestas de alimento, né? O Estado mandou a gente pegar a verba que era de merenda e tinha que dar alimento. Cara, a cesta era muito pequena, cada verba. Para você ter uma ideia, é quase que centavos que é dado por aluno na rede estadual. Então, uma cesta para a alimentação desse aluno não é uma cesta básica grande. Mas, para quem não tem o que comer, né, é uma coisa que é necessária. Cheguei na escola, marcou um dia lá para pegar, por volta das 10 horas. Cheguei na escola por volta das 8. Aí o porteiro falou assim, olha, essa senhora aqui está querendo pegar a cesta, mas o pessoal aí não está querendo dar porque não está na hora. Aí eu virei porteiro e falei assim, essa senhora está aqui porque ela está precisando dessa cesta, que para a gente pode não significar nada, mas para ela significa muita coisa. Deixar ela aqui esperando 2 horas é um ato de mais humilhação ainda. Manda ela vir falar comigo. Fui lá, falei com ela, dei a cesta, ela preencheu lá o que tinha que preencher, e aí eu fui falar com o pessoal, que inclusive era crente, que não estava querendo dar a cesta. Eu falei, a gente é crente, pô. Tem que pensar nisso, é uma pessoa que está precisando. Quem está vindo aqui pegar uma cesta dessa é porque está precisando. Tem gente que não vale nada, tem gente que realmente não merece, mas uma pessoa que nessa hora da manhã vem aqui precisando, a gente precisa fazer isso. E outra, a gente é crente, pô. Aí fica todo mundo meio assim, né, e tal. Tem que ser algo, né? A ideia da diaconia tem a ver com isso. Né? A gente, quando presta um serviço, olha, meu serviço público nada tem a ver com a igreja, mas a minha ação dentro do meu trabalho tem que ser nessa perspectiva. Eu estou ali para ajudar a gente que não tem para outro lugar para ir, que precisa. Né? Essa é uma perspectiva, a gente tem que pensar nisso, é nessa linha. Né? Tá uma coisa ligada à outra, não é assim, domingo eu dou alimento e na segunda-feira, se eu ver alguém passando fome na rua, eu dou um chute e mando trabalhar. Não dá, entendeu? É algo que está ali, ó, faz parte da massa do sangue. E aí, obviamente, você é motorista, é militar, né, vendedor, né, dono de casa, está no mercado. Diariamente você vai realizando aí essas ações.
Deu para entender essa ideia, né, desse primeiro slide? Ricardo, Fala. posso contribuir aqui com uma... Fala mais alto aí. Vou contribuir com a experiência que eu tive na minha adolescência. Conta seu testemunho, irmão. Abre o coração aí. Abre o coração. Fala que eu discuto. Eu fui namorar com uma menina que era filha do Ih, diácono vem da falar igreja. isso da festa da Adriana? Que coisa! Ah, Cara, na minha é adolescência, brincadeira, sonhava em conhecer a né? Aí Adriana. depois, amanhã tá com o olho roxo. Depois reclama. Eu falei, E assim, tanto é que depois ele me ajudou até a construir a ele, casa. você foi namorar com o cara? Não, depois O pai. pai da menina depois me ajudou Ah, a tá. construir a casa. Ô, E eu ia fiquei ver assustado agora, irmão. morar depois de casado. Para você ver como é que foi assim, a nossa experiência, foi muito legal, cara, porque assim, isso marcou a minha vida, porque ele, como diácono, já era um senhor idoso, né? Seu João Marco, eu falava para ele, um dia, se eu for pastor, eu queria ter uns diáconos igual o senhor. Porque ele fazia o seguinte, eu ia namorar com a filha dele, chegava lá na casa dele, ele pegava, botava dentro do carro e me levava para sair com ele. Eu para namorar, né? Passava a semana toda, queria namorar, e o cara botava dentro do carro e saía com ele. Esperto, diácono é esperto. Aí o que ele fazia? Ele ia na casa das pessoas, cara, domingo à tarde, ele ia na Fala, casa, oi. Oi. Seja bem-vinda. Agora fala tchau. Fala, tchau. Vou ficar aqui. Vai, fala. Fica aí, meu Isso amor, aí. fica aí. E aí ele fazia o seguinte, ele chegava na casa das pessoas, cara, ele ia visitar pessoas, chegava lá, aí brincava e tal, que ele era nordestino, né? Aí chegava brincando muito, falava assim, eu vim aqui para tomar um café com você. Aí a pessoa ficava assim meio sem graça e tal, eu não sabia da história, né? Aí ele pegava e falava assim, não, meu irmão, tô brincando, só vim aqui para orar com você. Quero orar contigo e tal. Aí eu orava lá na simplicidade dele. Depois ele chegava junto ao diácono e falava assim, prepara aí a cesta de alimento aí, porque eu vou levar lá na casa do irmão fulano lá, ou do Beltrano, né? Muitas vezes não era nem crente. Aí ele falava assim, eu vou levar lá. Então, assim, eu aprendi o seguinte, para ele não deixar a pessoa constrangida, cara, de ir até a igreja pedir, ele fazia esse trabalho de visitar, saber como é que estava a pessoa e, a partir daí, levar para o corpo diaconal e o corpo diaconal então levava. Isso aí é diácono. Agora, não é ele... Pensa bem, Osmar, não é porque ele é diácono. Ele, assim, ele obviamente tem um dom do serviço, né? Isso é um dom, que não é qualquer um que faz isso, isso é um dom. Mas ele está cumprindo a diaconia. Isso todos na igreja deviam fazer. A igreja tinha que ser um ambiente de serviço ao outro, entendeu? E não é fácil, cara. Toda igreja que eu pastoreio, eu tento falar sobre isso, mas é uma dificuldade. Porque, assim, até para ajudar o outro, as pessoas querem aparecer, entendeu? Só ajuda se ela for, né, elevada ao grau de ajudador, né? Há uma questão de ego muito forte. E isso atrapalha muito, né, a gente quando está trabalhando na igreja. E a gente precisa podar isso. Né? Eu já tive algumas experiências de pessoas atrapalharem trabalhos de doação de alimento, porque o nome dela não estava lá envolvido, ou porque foi envolvido de maneira que ela não gostou. E a pessoa não está pensando lá em quem está passando fome. Né? Isso é o quê? É um grupo, é uma igreja, né? E não é uma só, às vezes é 2, 3, 5, às vezes é uma família inteira da igreja, que ou 2 ou 3 estão lá degladiando entre si, que querem os louros daquele tipo de ação. E a diaconia, o serviço na igreja, não pode servir para autopromoção, né? Nem do líder, pastor, e nem de quem está realizando. Por isso que ela tem que ser um fundamento da igreja. Você tem que, assim, a igreja tem que ser educada a entender que isso está na massa do sangue. Isso tem que ser natural. É ajudar quem precisa, não quem merece. Porque merecer ninguém merece. Então, quem precisa, a igreja pode? Vamos ajudar. Né? E aí, claro, nas devidas, né, com sabedoria, bom senso, né, avaliando cada caso, mas ajudar quem precisa. É por aí mesmo. Pô, fantástica essa história. Realmente muito legal. Né? Um cara foi sábio, né? Não constrangeu ninguém. Você viu aí na pandemia, o que a Universal estava fazendo? Estava levando cesta de alimento na casa do pessoal, tirando foto. Pô, meu irmão, fala sério. A pessoa é pobre, está passando fome, está com dificuldade. Eu ainda tenho que mostrar isso na televisão?
Olha que humilhação. Tem igreja que faz isso. Tira foto para mostrar, para comprovar. Então não ajuda, cara. Se é para preencher estatística, não ajuda. Porque eu tenho que dizer que estou fazendo, que eu tenho que mostrar que eu estou fazendo. Não tem, não, cara. Isso é vaidade. A pessoa que ajuda e quer mostrar que ajuda é vaidosa. Ela não é uma pessoa solícita, não é um diácono ou uma diaconisa, né? E é algo que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo com esse tipo de atitude. Teve um dia desses aí, eu estava no hospital com a minha mãe, aí chegaram 2 senhoras para orar o pessoal, né? Aí eu estava, né, com essa minha cara, né, amistosa que eu tenho, aí de braço cruzado, com a camisa do Coringa. Aí elas nem chegaram perto de mim, né? Já eu falei, ainda bem, que eu já ia levar um passo fora. Aí elas perguntavam para a pessoa se podia orar. Aí, enquanto uma pessoa orava pela outra, a outra tirava foto. Pô, cara, eu acho que eu já até falei isso para vocês aí em alguma aula. Cara, para que tirar foto? Olha só que coisa humilhante. Eu tenho que tirar foto que eu estou orando? Para quê? Para comprovar, para dizer que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo aquilo pelo outro. Eu estou fazendo aquilo para preencher estatística. Eu estou batendo pontos. Então, é algo que realmente... A gente tem que se policiar, né? Constantemente em relação a esse tipo de ação, que acha que está fazendo uma coisa boa, mas está querendo manter o nosso ego. E o nosso ego chama muita atenção, né? Temos que tomar cuidado com isso constantemente. Beleza? Mas, legal. Quer falar, Jair Cleides? Quer falar, Jair? Quero. O que acontece hoje em dia também, eu não sei na igreja de vocês, né? Mas aqui na minha, agora tudo estão tirando foto, tudo estão filmando e tirando foto para botar Instagram da igreja. E, pô, eu vejo assim, tem momentos que, às vezes, tem dia que a pessoa tá triste, tá chateada, tá no culto, mas a última coisa que ela queria é alguém tirando uma foto da pessoa. E eu já falei uma vez, e é quando tem apelo, ou quando o pastor chama para orar e tudo, pô, às vezes as pessoas estão atravessando alguns problemas e tudo, e a última coisa que a pessoa quer é uma foto. Aí tá o pessoal lá, cara, para de tirar foto, né? Tira foto assim em momentos que... Pô, mas tem momentos no culto que não é para ficar tirando foto. Hoje virou uma febre isso, tirar foto para botar no Instagram. Eu falei, ainda bem que não tem Instagram, senão ia bombardear na crítica ali da... Então, Jair, na boa, isso é vaidade. Por que as igrejas têm Instagram? Porque querem mostrar que estão fazendo. Não querem pregar o evangelho, querem mostrar que estão fazendo. Entendeu? Olha o que estão fazendo na minha igreja. Não estou dizendo que é errado, não. Mas a gente tem que entender os motivos. Por que eu tenho um Facebook? Por que eu tenho um Instagram? Qual é a minha real intenção? A gente tem que ter isso muito claro. Entendeu? Quanto mais claro a gente for com a gente mesmo, melhor a gente vai ser no nosso trabalho. Você quer o meu celular? É isso? Dá o celular para a criança. Não, tá ela aqui olhando na minha cara aqui. É o celular, ver na tela aí, eu vejo para sua cara mesmo. Tá. Então, vamos lá. A igreja não pode ser entendida nela e por ela mesma, pois está a serviço de realidades que a transcendem, o reino e o mundo. O mundo e reino são as pilastras que sustentam todo o edifício da igreja. Em primeiro lugar, apresenta-se a realidade do reino, que engloba mundo e igreja. O reino constitui a utopia realizada no mundo, escatologia. É o fim bom da totalidade da criação em Deus, finalmente liberta totalmente de toda a imperfeição e penetra pelo divino, que a realiza absolutamente. O reino perfaz a salvação em seu estado terminal. O mundo é o lugar da realização histórica do reino. Na presente situação, ele se encontra decadente e marcado pelo pecado. Por isso, o reino de Deus se constrói contra as forças do anti-reino. Impõe-se sempre um oneroso processo de libertação para que o mundo possa acolher em si o reino e desembocar o termo feliz. A igreja é aquela parte do mundo que, na força do Espírito, acolheu o reino de forma explícita na pessoa de Jesus Cristo.
o Filho de Deus encarnado em nossa opressão, guarda a permanente memória e a consciência do reino, celebra sua presença no mundo e em si mesma e detém a gramática de seu anúncio, a serviço do mundo. A igreja não é o reino, mas seu sinal é instrumento de implementação no mundo. O reino é a primeira e última realidade, englobando todas as demais. Depois vem o mundo, como espaço da historificação do reino e de realização da própria igreja. E, por fim, a igreja como realização antecipatória do reino dentro do mundo. A igreja deve sempre aparecer como sinal concreto e histórico do reino e da salvação. Então, quando a gente fala de serviço da igreja, pensa nessa frase: a igreja não é o reino, mas é seu sinal e instrumento de implementação no mundo. Então, se a igreja é um instrumento de apresentação, de proclamação e de implementação do reino, o serviço, né, ao outro tem que fazer parte. Né? Então, essa questão da vaidade, do orgulho, esse negócio a gente tem que trabalhar. Como é que eu trabalho isso? Pregação, estudo, né, cultos voltados a essas temáticas, né, de qual é o fundamento da igreja. Toda igreja que eu pastorei, eu faço isso. Sempre falo disso. Nas outras, eu fiquei 3, 4 anos. Não deu nem para terminar. Já me botaram para fora. Porque assim, a maioria das igrejas não quer isso. Né? O cara não quer trabalhar para o outro. Né? Nessa que eu estou, como tem a pandemia, está durando um pouco mais. Mas, não sei, né? Mas eu sempre trabalho essas temáticas. Né? Perdão, solidariedade, fraternidade, serviço, porque eles vão dando um fundamento. Qualquer ação que a gente for fazendo, eu vou lembrando as pessoas disso. Né? Olha, por que estamos fazendo isso? Né? Para que estamos fazendo isso? É uma demonstração do reino. Estamos aqui para ajudar quem precisa, não quem merece. Foca em quem precisa, não no que está à volta. Então, isso vai ajudando a solidificar esse tipo de ensino. Entendeu? É um caminho, é uma proposta. Certo? Obviamente, você não vai ficar rico, tá, Odimar? Com essa proposta. Né? Não é o caminho. Né, Ariel? Claro, tem que trabalhar bastante. É isso aí, tá vendo? Então, seguindo. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, vai, vai. Não esquece de botar no grupo, não, para depois eu poder apresentar na minha igreja. Vai dizer que foi você que fez, né? Vamos ver quanto tempo eu vou durar lá. É isso aí. Isso é a boa maneira de você ver se a igreja vale a pena ou não ficar, entendeu? Quando você começa a falar esse tipo de coisa, já tem gente que vira a cara. Né? Eu falando, às vezes, do público, tem gente assim. Né? Eu falei, cara, é demais, né? Olha aí outra ideia. Ó. Definindo termos. Diaconia é serviço, servir as mesas. Servir a mesa aqui é dar alimento, tá? Caridade e beneficência. A igreja tem como responsabilidade para com os pobres de dentro e de fora dela. O próprio ministério de Jesus Cristo chama a igreja para compartilhar das alegrias e esperanças, das tristezas e angústias dos homens. A igreja recebeu a missão de anunciar o reino de Cristo e de Deus, de estabelecê-lo em todos os povos. E o próprio Cristo se apresenta como diácono, né? Lá em Marcos 10, 45. Você vê que eu venho falando desse texto, né? O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O termo servido aqui tem raiz em diáconos. O verbo servir tem raiz no verbo diaconel, que é a ideia de servir ao outro. Nesse texto de Marcos 10, Jesus vai dizer que ele veio para servir e não para ser servido. É quando justamente os discípulos estão discutindo assim, ó,
quem vai ficar à tua direita? Quem vai se dar bem no teu reino? Aí Jesus fala, vocês não entenderam o que eu estou ensinando. Vocês não entenderam a minha ideia. Vocês estão aí com perspectiva errada. No meu reino, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Né? Não é igual aqui na Terra, mas eles não entenderam. Só entenderam quando Jesus morreu e apareceu para eles lá, ressuscitado. Terminando, a diaconia não é apenas o trabalho de um grupo determinado de pessoas, mas é um dos ministérios fundamentais da igreja. Quando a gente pensa em diaconia como fundamento, o grupo de louvor, o diácono, o zelador, o operador de som, todo mundo trabalha ou tem que ter a ideia de trabalhar pensando no serviço ao outro. Então, eu vou ajudar aquele irmãozinho que está com dificuldade de se locomover porque ele precisa, não porque ele é o maior dízimo da igreja, entendeu? Eu vou comparecer no aniversário da irmã fulana, não porque ela é a pessoa mais importante da igreja, mas porque é uma pessoa da igreja e a minha presença lá é importante. E aí eu vou em tudo quanto é aniversário da igreja. Eu vou em todas as casas da igreja. Algumas não querem te receber. Algumas nem vão te convidar. Né? Na igreja que eu estou, até hoje, eu nem sei onde alguns membros moram. Nunca me chamaram para ir, né? Então eu não posso obrigar. Né? Mas está à disposição de todo mundo. Nós servimos ao outro. Isso é a temática da igreja toda. Tem que ser da igreja toda, não apenas de um grupo. Através da diaconia, a igreja realiza a sua missão como seguidora dos princípios e valores do reino de Deus, que podemos citar, por exemplo, caridade, compaixão, solidariedade, perdão, fraternidade e liberdade. Então, a diaconia, gente, não é apenas fazer uma ação social, mas é ter a ideia de serviço. Por favor, o casal aí se comporte. Olha o decoro, a aula está sendo gravada, tem criança aqui na sala de aula, tá bom? Aqui é só é sala online, entendeu? Então, a diaconia ela é uma parte fundamental da igreja. Todo mundo com o mesmo pensamento, de servir ao outro, né? Não apenas o grupo de ação social ou o corpo diaconal. Diaconia e missão da igreja. O termo diaconia é muito importante para que compreendamos não apenas a missão de Jesus, mas também a missão da igreja. Diaconia significa, então, a atividade exercida através do servir. Diaconia é a ação da igreja em favor da sociedade, e que esta é extremamente necessária para o ministério da igreja, pois a igreja é ação social, diaconia pela qual expressamos nossa solidariedade para com as necessidades humanas. Então, se você dá uma bolsa de alimento, se você distribui roupa, se você ajuda pessoas carentes, é porque você está expressando a sua solidariedade, a fraternidade com aqueles que necessitam, e não promovendo a igreja ou trazendo novos convertidos. Porque nessa perspectiva, eu não faço ação social para evangelizar o outro. Eu faço ação social para suprir a necessidade do outro. Com isso, eu estou pregando o evangelho? Estou. Se o outro virar para a minha igreja ou não, é outra coisa. Mas o meu trabalho é servir ao outro. É ser solidário em suas necessidades. Fala, Jair. Esse ponto aí ele é delicado porque o que às vezes acontece, né, o quase sempre acontece, né, é uma troca, né? Você faz assistência social em troca dessas pessoas estarem na igreja, né? Mas ao mesmo tempo assim que essa troca é uma troca errada, eu acho assim de grande valia você fazer um acompanhamento com essas famílias assim de se, claro, elas aceitarem de você fazer uma visita, de você
e orar por elas ou com elas e tudo, mas sem ter que fazer aquela troca, né? Não, estou indo porque a gente está doando alimento que vocês precisam, a gente vê que vocês precisam, mas a gente quer também dar um alimento espiritual para vocês, mas não em troca de vocês terem que ir para a igreja no domingo, vocês aceitarem a Jesus. Jair, não, pensa o às vezes seguinte, a gente tem sempre que pensar no seguinte, quão humilhante é você ter que precisar de uma bolsa de alimentos de uma igreja. Imagina isso, a pessoa está lá porque está precisando.